Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um dia, mais um devocional. Lembrando para quem está no YouTube de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo, para que isso consiga atingir cada vez mais pessoas. Amém? Vamos orar então para a gente começar esse momento maravilhoso com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando a Tua palavra, reunindo contigo, Senhor, falando contigo, Senhor, e aprendendo cada vez mais com as Escrituras, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a vida de todos aqui, Senhor, que estão ouvindo essa ministração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Vamos abrir em Filipenses 3. Filipenses 2, Filipenses 3. Amém? Assim diz a palavra de Deus. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com a mutilação. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei, um fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? Irmãos, tem 3 pontos importantes que eu vou conversar com vocês hoje a respeito desse texto. O início é que Paulo diz que não tem problema a repetição. Pelo contrário, a repetição é boa. Muitas das vezes a gente esquece das coisas que Deus fez conosco, muitas das vezes a gente esquece das coisas que Deus colocou no nosso coração, que Deus ministrou ao nosso coração, e a gente se deixa ser afogado pela multidão de pensamentos, da multidão do mundo, a multidão de tudo ao nosso redor, dos problemas. Aí Deus vai e levanta uma pessoa para repetir aquilo que Ele já falou um dia, por segurança, para que o nosso coração se lembre sempre de tudo que Deus fez com Ele, com a gente. E isso me faz lembrar que no judaísmo tem um negócio que eles usam pendurado na cintura, assim, chamado tzitzit, né? É um cordão azul, cheio de cordões brancos ao redor, com 5 nozes. Eu acho que no total são 6 cordões, 5, 6 cordões. E toda vez que na palavra de Deus fala que toda vez que alguém usa e você olha, você lembra daquilo que Deus passou como lei, como mandamento, né? E para a gente que é cristão, não temos mais a necessidade de usar um tzitzit, né? De usar esse cordão azul, né? Mas para a gente o princípio dele continua valendo. Sempre nos lembrarmos
das coisas que Deus fez conosco, sempre nos lembrarmos de tudo o que aconteceu em nossas vidas até aqui. Deus nos salvou de muita coisa, Deus nos resgatou de um mundo de pecado, nos resgatou do inferno por puro amor dele. E às vezes, com as coisas que acontecem em nossas vidas, a gente acaba esquecendo disso tudo. Então Paulo fala que escrever as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Não é penoso falar as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas. Pelo contrário, é segurança para todo mundo que está ouvindo e serve a Cristo. E depois Paulo fala sobre o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas que se dizem santas, as pessoas que vivem ao nosso redor. Porque você pode estar vendo uma aparência santa, mas o coração não é. Muitas das vezes a gente associa a aparência de um coração santo com salvação. Não é porque a pessoa parece ser santa, parece ser boa, que ela vai ser salva. E não é porque a pessoa parece ser má, parece ser perversa, que ela vai para o inferno. Deus não analisa a aparência. Deus não analisa o externo. Deus analisa o conteúdo do coração. Que Ele consegue ver e Ele consegue analisar o conteúdo do meu coração e o conteúdo de cada um que está aí assistindo. Então, irmãos, cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. E cuidado com a mutilação. Nesse contexto que Paulo escreveu, irmãos, Paulo estava falando para um povo de Filipe que estava sofrendo manipulação por parte dos judeus, falando que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que seguir o Velho Testamento, cada aspecto da lei, cada detalhe da lei, cada minucioso mandamento dos 644 do lado do Velho Testamento. Tudo tinha que ser seguido, e tudo tinha que ser obedecido, e tudo tinha que ser mostrado que está sendo obedecido, conforme os fariseus faziam. Mas eles não seguiam no coração deles a lei, eles seguiam externamente. Eles procuravam aprovação humana a respeito da lei, a aprovação humana a respeito dos mandamentos, a aprovação humana a respeito de tudo que está escrito na Bíblia, mas não estava buscando a aprovação de Deus. Aí Paulo explica que nós que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. O que é essa confiança na carne? É confiar que a carne não vai pecar, que a carne não vai cair, que a carne não vai ir contra Deus. A gente não pode ter essa confiança que a carne vai ser santa, que a carne vai isso. A carne não vai ser santa, sua carne não vai ser santa. Seu corpo não vai querer obedecer à Bíblia, não vai querer obedecer a Deus. Seu corpo vai querer seguir o oposto. Hoje a gente está no período de carnaval no Brasil, e é onde que muitas das vezes você vê quem é verdadeiramente um cristão ou não. Porque carnaval significa festival da carne. É isso que significa carnaval. É um festival criado para pecar contra Deus, seguindo a vontade da carne. Não se pode confiar na carne, que ela vai ir contra a vontade de Deus 100% dos tempos. Irmãos, o apóstolo Paulo continua explicando sobre quem que ele é.
se ele não confiava na carne, apesar de ter judeu, de ter o sangue judeu, ter nascido da tribo de Israel, ter sido um povo separado por Deus desde Abraão até os tempos de hoje, se ele não podia confiar na carne, ainda mais a gente. Ele tinha o amparo da lei, ele tinha o ensino da lei, ele tinha o ensino dos mandamentos, ele era irrepreensível segundo a lei. E ele fala para não confiar na carne. Ainda mais a gente. Mais pra frente, irmãos, no finalzinho aqui, ele fala que todas essas coisas que eu te falei, a descendência judaica dele, a irrepreensibilidade dele perante a lei, irrepreensível. Não havia nada nele que você podia falar que ele foi contra a lei de Moisés. Nada. O status dele perante a sociedade como fariseu, nada disso aos olhos dele tinha importância. Pelo contrário, ele falou que considerou como esterco, como lixo. Várias versões têm palavras diferentes. Na minha está falando esterco, para que ele possa ganhar a Cristo. Ele descartou tudo isso. Tudo que o ser humano possa se vangloriar, tudo que o ser humano possa achar bom, possa achar glorioso, quem que um dia ele foi, o status, o poder, a autoridade que ele tinha, tudo isso foi um esterco. Bosta de cavalo, o perdão da palavra, ou de boi. Que é isso que é o esterco. Mas também, irmãos, esterco também é usado para adubar. Então eu vejo muito assim nessa perspectiva também. Que as coisas que aconteceu com ele no passado é usado como adubo para ganhar a Cristo e ganhar ovelhas para Cristo. Nas nossas vidas também é a mesma coisa. Para quem já é servo de Deus, para quem que já caminha com Cristo, você olha para o seu passado, você olha para as coisas que você fez fora de Cristo, você se arrepende, você pede perdão, mas também você precisa lembrar que tem outras pessoas passando pela mesma situação, que a sua experiência com Cristo e como Cristo te salvou, você pode usar para resgatar essas pessoas desse mundo, dessa perdição. Então, irmãos, se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, para vocês refletirem nessa terça-feira maravilhosa, é o seguinte: não se esqueça, mantém sempre em lembrança aquilo que Deus fez para você. Não se esqueça. Busque lembrar sempre, busque manter sempre na memória tudo que Deus fez na sua vida. E mantém sempre na memória todas as leis e tudo que Ele pediu para a gente fazer. Para que a gente nunca se desvie e nunca deixe a carne tomar as rédeas de nossas vidas. Amém? Esse é o devocional de hoje. Vamos orar então, gente, para encerrar. Senhor meu Deus, meu Pai, pedimos, meu Pai, que o Senhor endireite nossas vidas, que o Senhor direcione nossas vidas, que o Senhor não nos deixe esquecer das Tuas leis e dos Teus mandamentos, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus, irmãos. Até amanhã.